Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ All New Venom, edição número 9. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo, dando like, hypando o vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro Geek do canal. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. No coração de um laboratório tomado pela tensão, o Dr. Octopus avança com um sorriso cruel. Seus tentáculos de aço giram lâminas letais. Diante dele, Venom é tratado como um intruso a ser dissecado vivo, um inimigo a ser eliminado sem piedade. Neutralizem isso! Ele ordena. Você não vai sentir nada, grita o Dr. Octopus, mas a escuridão viva de Venom prepara uma resposta inesperada. O golpe que deveria destruir Venom acaba voltando contra o próprio Dr. Octopus. Em meio a faíscas e gritos de dor, suas lâminas atingem seu próprio sistema neural, como se cortasse um nervo exposto. O laboratório vibra com a energia descontrolada enquanto o simbionte se ergue, recuperando forças diante do caos. A ordem é dada para que atinjam Venom de novo, mas a arma está em fase de recarregamento. Venom se ergue. Em um movimento brutal, ele atira destroços contra os equipamentos do laboratório, rachando paredes e fazendo os sistemas explodirem em faíscas e fumaças. Vidros estilhaçam, máquinas se partem e o caos consome o ambiente. Das ruínas surge Rick, avançando como uma tempestade viva, espalhando fumaça e toxinas que transformam o ambiente em um campo envenenado. É o segundo round, anuncia, trazendo com ele um arsenal químico mortal. Eles tentam reagir, mas Octavius, confiante, exibe seu respirador como se tivesse controle da situação. Um erro fatal. O gás, psicotrópico e implacável, não é apenas inalado, ele penetra na pele. Enquanto Otto percebe tarde demais a armadilha, a névoa tóxica promete virar sua genialidade contra si, mergulhando em um delírio inevitável. O gás psicotrópico mergulha Octavius em um pesadelo vivo. Diante dos seus olhos surge uma visão distorcida do Homem-Aranha. Em carne e ossos corroídos, puxando a máscara para revelar o horror que nunca quis encarar. Quer saber quem está por trás da máscara, Otto? Ecoa a voz fantasmagórica, rasgando a sua sanidade. Desesperado, ele recua, gritando que não pode acontecer de novo. Seus tentáculos se agitam em pânico, enquanto os soldados tentam contê-lo, mas a névoa confunde, cega e transforma tudo em um caos absoluto. Venom e o hibernante avançam pelos corredores destruídos, movendo-se como sombras em meio à fumaça. A tensão é palpável, o tempo está contra eles, e cada segundo perdido pode significar a derrota. Diante da cela fortificada, o plano original de corroer a porta com calma se desfaz. Agora não há espaço para sutilezas. Hibernante se prepara, a energia acumulada em seu corpo felino, até que o silêncio se rompe com uma explosão devastadora. Explodindo através da parede, Venom e seus aliados avançam sem hesitação. A sutileza foi deixada para trás. Mas no coração da batalha, uma revelação ameaça dividir o grupo. Toxina está fraco, à beira do colapso, precisando de um novo hospedeiro real para sobreviver. Hibernante revela ter escolhido Rick como seu novo agente, manipulando seu destino sem permissão. O ressentimento ecoa em cada palavra, pois enquanto um aceitava o fardo, Rick se recusa a ser apenas uma peça no jogo simbiótico. Das sombras surge Flash Thompson, o agente anti-Venom, pronto para intervir. Suas palavras cortam o ar. Os humanos sempre vêm primeiro, e seu acordo não foi por poder, mas para proteger inocentes, até mesmo seu próprio irmão. O clima se torna ainda mais tenso, enquanto Venom e o Hibernante defendem a urgência de libertar os prisioneiros. Porém, Flash sabe que revelar sua identidade ao mundo pode custar caro. Em um gesto ousado, ele decide enterrar o anti-Venom dentro de si, escondendo seu poder nas profundezas de suas células, preparando-se para agir nas sombras. Flash aceita carregar toxina em seu corpo, mesmo sabendo que o anti-Venom e simbiontes não se misturam. A sensação é estranha, corrosiva, mas suficiente para garantir uma chance. Enquanto isso, Rick exige liberdade, determinado a não ser mais manipulado.
A tensão se dissolve quando o tempo se esgota. Eles precisam fugir antes que o gás perca efeito. Unidos pela necessidade, Venom, Rick e o novo hospedeiro do Toxina avançam lado a lado. A fuga se transforma em emboscada quando Octavius e os agentes da SCAR aparecem com força total, os tentáculos cortando o ar em ataques letais. A ordem é clara: eliminar o hibernante primeiro. Raios de energia e golpes mortais cruzam o corredor tentando impedir a resistência. Mas Rick, agora determinado a lutar por conta própria, responde com ousadias: Não vou vencê-los da mesma forma duas vezes. Vou vencê-los de um jeito totalmente novo. Rick mostra do que é capaz. Com seu domínio de quimioquinese, cria teias retardantes de fogo que imobilizam inimigos com eficiência letal, muito mais preciso do que o gás de Octavius. Ao lado, o novo hospedeiro do Toxina luta ferozmente, negando suspeitas e tentando proteger Bran da guerra simbiótica. Mas os soldados não recuam, e em meio a choques e explosões deixam claro que descobrirão a verdade por conta própria, custe o que custar. Enquanto Octavius mantém Venom preso em seus tentáculos, os agentes da SCAR se gabam de sua preparação e treinamento. Mas Rick responde com um golpe certeiro. Eu fui treinado pelo Capitão América. E vocês? A diferença de calibre fica evidente quando ele derruba um inimigo com força brutal, desmontando a confiança dos soldados. Rick e os aliados derrubam os inimigos com eficiência, mas a celebração dura pouco. Um estrondo ensurdecedor preenche o ar. Os tentáculos de Dr. Octopus liberam pulsos ultrassônicos, projetados para enfraquecer simbiontes até a medula. Cada golpe reverbera como navalhas invisíveis, paralisando Venom, Rick e até Toxina. O cientista, com um sorriso cruel, revela que a Scar não passava de distração. O verdadeiro predador sempre foi ele. Contra vocês, eu não preciso de ajuda. Proclama, confiante, erguendo-se como a ameaça definitiva. Octavius sorri com arrogância, acreditando que os pulsos ultrassônicos já garantiriam sua vitória. Ele compara Venom ao Homem-Aranha, zombando da ideia de que poderia ser uma ameaça maior que seu eterno rival. Mas, em meio à dor, o simbionte se ergue, rompendo as correntes invisíveis. Seus olhos brilham, a mandíbula se abre em um grito que ecoa como trovão. Nós não somos o Homem-Aranha, somos Venom! A explosão de fúria assusta até o próprio Dr. Octopus, que pela primeira vez sente a confiança vacilar diante da monstruosa entidade que agora ruge em sua frente. Venom avança com fúria, forçando Octavius a engolir a gosma viva do simbionte, sufocando-o por dentro. O doutor luta em desespero, seus tentáculos estilhaçando o laboratório. Mas a criatura domina por completo. No auge da brutalidade, a voz de um aliado interrompe. Isso não é você! As palavras ecoam, trazendo Venom de volta à razão. Ele recua, controlando a escuridão que quase o consumiu. Fitando Octavius caído, lança seu último aviso. Não atrapalhe nosso caminho de novo. E então, lado a lado, Venom e seus companheiros deixam o campo de batalha, vitoriosos e mais unidos do que nunca. De volta à calmaria após o caos, Mary Jane retorna com notícias sombrias. Dr. Octopus agora trabalha para Scar, e as consequências ainda ecoam entre os heróis. Enquanto Flash cuida do hibernante e Toxina, a tensão cresce em casa. Dylan, abatido, se isola em seu quarto, e o silêncio pesa como chumbo. Paul, inquieto, hesita antes de revelar o que guarda no peito. Mary Jane, firme e serena, responde que talvez seja a hora. Em um raro momento de vulnerabilidade, Paul abre seu coração para Mary Jane. Ele admite seus erros, reconhece que deixou o peso de seus sentimentos criar barreiras e que tentou compensar com escolhas desastrosas. Entre palavras quebradas e um pedido sincero, ele promete mudar. Promete ser o parceiro que ela realmente merece. Seu olhar é de arrependimento, mas também de esperança, enquanto ele confessa: Eu te amo, Mary Jane. A intensidade da declaração deixa Mary Jane em choque, dividida entre o passado que ainda a persegue e a promessa de um futuro incerto ao lado dele. Mary Jane respira fundo, surpresa com a fala de Paul, mas então abre o coração também, admitindo seu próprio padrão de fugir dos problemas. Ela revela que em momentos em que deveria se doar,
muitas vezes colocou a si mesma em primeiro lugar. E esconder a verdade sobre Venom foi apenas mais uma forma de fugir. Com a voz firme, ela encara Paul e diz: às vezes não há como evitar a dor. É preciso arrancar o curativo de uma vez. Mary Jane expõe suas verdades mais profundas. Admite que muitas vezes correu dos problemas acreditando estar apenas resistindo, mas no fundo apenas fugia. Agora, encara Paul com firmeza e declara que não pode continuar assim. Não seria justo com ele, com Dylan, nem com ninguém. Paul insiste que pode melhorar e que pode ser melhor para ela, mas Mary Jane o interrompe. Não se trata dele, nem dela individualmente, mas do nós, que deixou de funcionar há muito tempo. Mary Jane então encara Paul pela última vez. Suas mãos se tocam, mas suas palavras quebram qualquer esperança. Me desculpe, Paul. Estou terminando com você. A sinceridade em sua voz é inevitável, iluminada pela luz que invade a sala, como se o mundo ao redor reconhecesse a gravidade do momento. Paul permanece em silêncio, chocado, enquanto a decisão ecoa como um fim necessário. Essa foi uma pincelada da história da HQ All New Venom, edição número 9. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!